Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós iremos expor do verso 15 até o verso 21. Efésios, capítulo 5, do verso 15 até o 21. Todos acharam? Efésios 5, do 15 ao 21. Você já se perguntou o que é vital para a saúde espiritual de todo crente? O que é essencial para a saúde espiritual de todo crente? Pessoas que estão frias espiritualmente, ou estão distantes das disciplinas espirituais, elas deveriam, hora ou outra, parar e refletir o que é vital para que eu participe dos benefícios e perceba os benefícios da salvação. Pensar que a vida cristã se resume somente a um culto público ou uma reunião de PG é engano da nossa parte. Achar que a vida cristã gira em torno de uma agenda egoísta da nossa parte também é tolice. Na verdade, na maioria das vezes, o que mais nos norteia é do que mais estamos cheios. O que mais norteia nossas vidas é do que mais estamos cheios. Há quem seja norteado pelo trabalho, há quem seja norteado pela busca do sucesso ministerial, há quem seja norteado por todos os desejos imorais. Há outros que são norteados se embriagando para esquecer o presente. Seja com qualquer uma dessas opções, nós sempre temos demonstrado que estamos cheios de nós mesmos, menos cheios do Espírito Santo. Essa, irmãos, por mais que pareça ser uma realidade mundana, é uma realidade de muitos crentes em nosso meio. E se isso é verdade, eu acho que todos nós, em conjunto, deveríamos nos esforçar o mínimo para que nossas vidas não fossem como um barco à deriva. Quando, na verdade, nós temos o Espírito Santo nos guiando e nos capacitando para vivermos uma vida de santidade. O texto que nós estudaremos hoje nos falará justamente daqueles que vivem a vida cheios do Espírito Santo. Leia comigo, queridos, o verso 15 até o verso 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, queremos pedir que o Teu Espírito nos traga clareza sobre aquilo que vamos ouvir nessa noite. Nós queremos sair daqui transformados e queremos que o Senhor haja em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, encontre morada em nossos corações e que a semente do Evangelho frutifique, gerando frutos em nossas vidas e daqueles que nos cercam. Faça isso conosco, nos auxilie. Nós precisamos do Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos. Assim que te oramos em nome de Cristo Jesus.
Amém. A carta aos Efésios, irmãos, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Por mais que haja muita discussão para quem Paulo de fato direciona a carta, uma grande maioria dos comentaristas e estudiosos dizem que de fato a carta foi escrita aos Efésios, mas com características que indicam a circulação mais ampla em toda a comunidade cristã. A carta de Paulo aos Efésios reflete justamente o coração pastoral de Paulo. Se em todas as cartas que já estudamos nós conseguimos enxergar Paulo com todo o seu coração e cuidado sobre as igrejas que ele plantou, nessa especificamente, nós conseguimos enxergar ainda mais o coração pastoral de Paulo. Ele está escrevendo a uma igreja cercada de desafios culturais, mas também cercada de desafios espirituais. Se vocês lembram, Éfeso era um centro comercial e religioso, marcado por um grande problema de idolatria e práticas espirituais distorcidas, o que fazia com que a mensagem da unidade e a mensagem da santidade em Cristo Jesus, especialmente relevante para todos os membros que estavam ali. Não somente isso, a carta aos Efésios é uma celebração do plano eterno de Deus. A carta aos Efésios é um chamado à vida transformada em Cristo Jesus, dividida entre doutrina, do capítulo 1 até o capítulo 3, e prática daquilo que foi pregado por Paulo, do capítulo 4 até o capítulo 6. A carta destaca como Deus reconciliou judeus e gentios em um só corpo por meio de Cristo Jesus. Agora que judeus e gentios estão unidos, são um só corpo em Cristo Jesus, no capítulo 4 ele vai exortar esses irmãos a viverem da maneira digna da vocação para a qual receberam, se despindo do velho homem, deixando os trapos mudando e se revestindo do novo homem, vivendo assim então uma prática de vida transformada. É isso que Paulo está enfatizando e faz isso no capítulo 4. No trecho que nós vamos estudar hoje, do verso 15 até o verso 21, Paulo vai exortar os crentes a viverem com sabedoria. E a forma de viverem com sabedoria é discernindo qual é a vontade do Senhor, evitando todos os excessos que caracterizam uma vida mundana, e mostrando que, ao contrário de viver uma vida mundana, eles deveriam viver uma vida cheia do Espírito Santo, que resultará em adoração comunitária, em gratidão constante e submissão mútua uns aos outros. Esse texto específico que nós acabamos de ler conecta-se à mensagem geral da carta, a enfatizar como a nova comunidade em Cristo deve ser vivida na prática, transformando todas as áreas, em todas as esferas da vida do crente. Então, no texto de hoje, nós veremos que todos aqueles que foram chamados por Deus devem estar vivendo na plenitude do Espírito. Quais então são as características dos crentes que vivem na plenitude do Espírito? O apóstolo Paulo apontará para nós 3 características daqueles que vivem na plenitude do Espírito, ou daqueles que estão cheios do Espírito Santo. A primeira característica é que esses crentes vivem salmodiando e louvando a Deus de coração. Antes de chegarmos propriamente no verso 19, onde fala sobre salmodiar e louvar a Deus de coração, eu queria trazer para vocês mais uma contextualização que começa no capítulo 5, verso 1, com uma introdução imediata que antecede essa perícope. Esse trecho funciona como uma exortação moral e também espiritual, concentrando-se no chamado à imitação de Deus. Capítulo 5, verso 1, Paulo diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo exorta os crentes a serem imitadores de Deus e a viverem no amor de Deus. Como? Seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Este conceito, então, que Paulo exorta, reflete a teologia da união com Cristo e a necessidade de um comportamento totalmente moldado pela graça de Deus.
Agora que vocês foram unidos com Cristo, capítulo 4, vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. Tirem os trapos do mundanismo e vistam novas vestes. No capítulo 5 ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Já que vocês são filhos de Deus, filhos amados de Deus, sejam imitadores. E sigam ao mesmo exemplo de Cristo Jesus. Dos versos 3 ao verso 4 ele diz: entre vocês não deve sequer haver menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Ser imitador de Deus, como filhos amados, a exemplo de Cristo Jesus, traz consigo então essa transformação e essa rejeição pelos pecados mencionados por Paulo: a imoralidade sexual, a ganância e a linguagem obscena. Ele associa essas ações a ações das trevas e reforça aqui os cristãos que são herdeiros por meio de Cristo Jesus, herdeiros do reino de Deus, devem evitar esses pecados. Esta ação que Paulo está dizendo sublinha a separação entre a vida antiga e a nova vida vivida agora em Cristo Jesus. Mas ele continua, o verso 8 e 10. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Depois de exortá-los sobre tudo isso, ele agora está chamando os crentes a viverem como filhos da luz, produzindo frutos de bondade, justiça e verdade. O comentarista diz que esse conceito ecoa a ideia de uma transformação radical pela salvação em Cristo, destacando nitidamente o contraste entre as trevas e entre a luz. Paulo está dizendo que o crente, a qual o Senhor chamou e foi transformado, deve haver uma evidência, um evidente contraste entre as trevas e a luz. É preto no branco. Paulo está dizendo: quando olharem para vocês nitidamente, vocês precisam mostrar que são luz, pela nova vida que vivem em Cristo Jesus. Paulo conclui então um apelo à exposição das obras das trevas, enfatizando que a luz de Cristo revela tudo. Agora no verso 15 ele faz um alerta, como nós acabamos de ler: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O convite de Paulo é justamente um convite para os seus ouvintes andarem de maneira sábia. Vejam o contraste das trevas para a luz. Vejam a antiga vida, vocês se despiram dela. Vejam a nova vida, andem nela. Sejam filhos da luz e não filhos das trevas. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensato, mas como sábio. A pergunta que nós poderíamos fazer é: como os crentes andam de maneira sábia? Ele continua no verso 16, dizendo: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo está dizendo: nessa nova vida em Cristo Jesus, nós não somos senhores de nós mesmos. Nós temos um Senhor, um soberano acima de nós, e não vivemos de maneira insensata aos nossos próprios moldes, mas nós vivemos tentando compreender qual é a vontade do Senhor. A vida insensata é uma vida que compreende a própria vontade, mas a vida sábia é a vida que compreende qual é a vontade do Senhor e tem a sua vida regida por ela, revelada nas Escrituras.
De maneira resumida, ele está dizendo: vivam de maneira sábia. Por quê? Resumindo o verso 16 e 17. Primeiro, a vida é curta. Segundo, os dias são maus. Terceiro, Deus nos deu uma mente. Então pensem, raciocinem, sejam lógicos. E por último, no verso 17, parte B, Deus tem um plano para nossas vidas. Por isso, vivam de maneira prática, vivam de maneira sensata. Uma das mais notáveis faltas de bom senso é a embriaguez. Seu antídoto, segundo o texto que nós vamos ler, ser cheio do Espírito. Indica então para todos nós uma via muito melhor, do verdadeiro entendimento. Paulo está dizendo: aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Porque essa insensatez parece ser com alguém que está embriagado. Então ele fala no verso 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Há ocasiões, irmãos, em que a exultação do coração e da mente é inteiramente legítima. A Escritura faz menção de gritos de alegria em Salmos 5, verso 11. Plenitude de alegria, Salmos 16, verso 11. Boas novas de grande alegria, Lucas 2,10. Alegria indizível e cheia de glória, 1 Pedro 1,8. Entretanto, a alegria é errônea quando a forma de produzi-la também é errônea. A lista dada por Paulo pode até trazer alegria para aqueles que estão nas trevas, mas é de maneira errada. Portanto, o que Paulo está dizendo é que é impróprio buscar excitamento no uso excessivo do vinho. Mas vale salientar o que diz o texto: o que se proíbe é o abuso do vinho, não o seu uso, como nós temos registrado em 1 Timóteo 5, 23. A ideia é que a embriaguez com o vinho leva a uma vida libertina, leva a uma vida descontrolada. Nesse caso, os crentes são encorajados justamente a provarem ao contrário. O remédio real para combater a embriaguez pecaminosa é indicado por Paulo: sejam cheios do Espírito Santo, deixem-se encher de maneira passiva. No grego o verbo está de maneira passiva, no qual o sujeito sofre ação. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. É o contraponto da embriaguez, é o contraponto da insensatez, é o contraponto dos pecados listados no capítulo 5. Ser cheios do Espírito Santo. O vinho, no contexto da dissolução, simboliza justamente um afastamento da sabedoria e do discernimento, como diz em Provérbios 20, verso 1. Enquanto o Espírito Santo conduz a comunhão com Deus e a sabedoria verdadeira, o vinho nos leva a embriaguez, insensatez e libertinagem. O excesso dele. Sendo assim, cheios do Espírito Santo, os crentes não só são esclarecidos quanto à vontade real de Deus. Eles não são só alegrados, mas também darão jubilosa expressão a seu vivente conhecimento da vontade do Senhor. Revelarão para todo mundo as descobertas e seus sentimentos de gratidão. É por isso que Paulo prossegue, indicando o que fazem crentes cheios do Espírito Santo. Verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Adoração comunitária. Crentes cheios do Espírito Santo adoram na comunidade com entusiasmo. Eles salmodiam e louvam o Senhor, como vocês viram no texto, de coração. Não da boca para fora, não de maneira irracional, mas de coração.
Paulo escreve a adoração como elemento essencial da vida do Espírito. Os salmos e hinos e cantos espirituais abrangem formas tradicionais e espontâneas do louvor. E quando ele fala o termo falando entre vós, destaca justamente esse aspecto comunitário da adoração. Toda a igreja junta, cantando e louvando, adorando ao Senhor. William Hendricks diz que o termo salmos parece se referir principalmente aos cânticos do saltério do Antigo Testamento usado na adoração e no louvor a Deus. Hinos, ele diz que designa sobretudo cânticos direcionados ao louvor de Deus e de Cristo, como possivelmente exemplificado no verso 14, onde Cristo é exaltado como a fonte da luz, sugerindo o uso do trecho de um hino cristão primitivo. Já cânticos espirituais, mencionado por Paulo, ele diz que indicam composições consagradas, que tratam de temas espirituais variados, mas que não necessariamente tem como foco o louvor a Deus ou a Cristo. Ainda assim, Paulo pode estar usando esses termos de forma mais ampla, abrangendo diversas formas de expressão musical na adoração cristã. De uma forma ou de outra, ele está dizendo que salmodiando, cantando hinos, ou cânticos espontâneos, o crente cheio do Espírito Santo tem entusiasmo na adoração comunitária. Não se trata, irmãos, de uma mera recitação do que tenham aprendido na memória. Não se trata de um hino decorado, de uma música decorada e aprendida que repetimos domingo após domingo. Conta-se que certo diretor de um coro perguntou à solista o seguinte: filha, você sabe que o seu Redentor vive? Após uma resposta positiva para o solista, ele prosseguiu: então, cante-o outra vez, só que desta vez, faça-nos sentir que você está cantando. E ela assim o fez, e havia lágrimas de gratidão e alegria nos seus olhos. Filha, você sabe que o seu Redentor vive, então faça-nos sentir que de fato ele vive. Aquilo que raciocinamos, aquilo que entendemos da canção, não ser somente verbalizada, mas de maneira geral, Paulo está dizendo, vivam intensamente essa adoração, não somente em expressões externas, mas do coração. Não há problema com o choro, não há problema com o constrangimento diante da presença do Senhor. É justamente esse convite que Paulo está fazendo. Adorem ao Senhor com toda a percepção de quem Ele é, salmodiando, cantando e adorando a Ele com cânticos espontâneos no meio da congregação. A primeira característica de crentes cheios do Espírito Santo é crentes que vivem salmodiando e louvando a Deus de coração. Já a segunda característica de crentes que são cheios do Espírito Santo é que eles dão graças a Deus em tudo. Por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, todos os crentes manifestam sua gratidão a Deus pelo que Ele fez em Cristo Jesus. Neste tema, então, Paulo estende como se segue. Veja comigo o que diz o verso de número 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está usando aqui o particípio, dando graças, para descrever uma ação contínua de gratidão diante de Deus. Dando graças traz a ideia de continuidade. Não é algo pontual, mas é algo contínuo, como se segue. E esse particípio usado por Paulo está justamente subordinado ao comando principal de Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, indicando, irmãos, que a ação de dar graças é tanto um resultado quanto um meio para se encher. Dar graças a Deus é um resultado por estar cheio do Espírito Santo, e é também um meio para se encher do Espírito Santo. Ser grato continuamente, essa é a ideia de Paulo, ser grato continuamente.
É muito mais claro que pessoas ingratas, elas são apáticas ao Espírito Santo. Pessoas que não estão cheias do Espírito Santo, pessoas que não estão andando lado a lado do Espírito Santo, elas não são gratas sobre tudo que têm. Elas desprezam o ordinário e dão pouco valor ao que o Senhor já fez de maneira sobrenatural e milagrosa em suas vidas. Por isso, dar graças a Deus é tanto um ponto de partida como um resultado de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Hendrickson diz que a ação de graça significa grato reconhecimento dos benefícios recebidos. Pressupõe-se, diz ele, que a pessoa envolvida nessa atividade reconhece três coisas: que as bênçãos que desfruta lhes foram concedidas individualmente. O que o Senhor deu a você, o Senhor deu a você, de modo que honestamente não pode atribuí-las a si próprio. B, que é totalmente indignas delas. Aquilo que o Senhor nos deu faz com que olhemos para o que Ele nos entregou e percebamos: eu sou indigno das bênçãos que o Senhor me entregou. E terceiro, que essas bênçãos que o Senhor nos entrega são bênçãos variadas, das mais distintas possíveis. Mas a ideia é que a ação de graça significa por todos os recebimentos do Senhor continuamente em nossas vidas. A gratidão a Deus, então, apresentada aqui, tem algumas características notáveis. Ela é contínua. É uma gratidão que tem que estar sempre presente. Ela é abrangente. É por tudo. Temos que agradecer a Deus por tudo. E teologicamente ela é fundamentada em nome do Senhor Jesus Cristo. Harold Horner observa que essa tríplice descrição reflete uma espiritualidade madura e profundamente enraizada na soberania de Deus, reconhecendo que todas as circunstâncias, boas ou mais, são usadas por Ele para o bem daqueles que o amam. A relação então entre gratidão e plenitude do Espírito é profunda. Aquele que é cheio do Espírito reconhece a obra contínua de Deus em sua vida. Mesmo em tempo de adversidades, essa consciência gera gratidão. Mas por outro lado, a prática da gratidão também gera e reforça a dependência de Deus, abrindo espaço para que o Espírito Santo opere de forma ainda mais intensa. A Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo 21, enfatiza que a oração e a adoração a Deus inclui ações de graça sinceras, as quais devem ser oferecidas com o coração cheio de reverência e de gratidão. Uma vida cheia do Espírito entende naturalmente sua reciprocidade obrigatória diante de Deus. Uma vida que é cheia do Espírito Santo entende naturalmente essa ação de reciprocidade obrigatória diante de Deus. O crente cheio do Espírito Santo vive salmodiando e louvando de coração a Deus. O crente cheio do Espírito Santo vive dando graças a Deus por tudo. E o crente cheio do Espírito Santo vive sujeitando-se mutuamente uns aos outros. Num coral, não sei se você já participou de um coral, mas no coral cada cantor deve saber o seu lugar. E a sua voz, diferente das outras vozes, precisa estar em grande harmonia para que a coisa seja bela aos que ouvem. Se o tenor estiver diferente do soprano, diferente gritando, fora de tom, será a maior desarmonia possível ao coral. Então, numa orquestra, não deve haver discordância, deve haver harmonia. E é nisso que Paulo pensa e fala: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é uma prática vívida de quem entende a unidade da igreja. Essa igreja que canta, salmodiando, hinos e canções espontâneas. Essa igreja que dá graças a Deus
precisa estar em perfeita harmonia. Isso demonstra uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas uma igreja vazia do Espírito Santo está em perfeita desarmonia. É o que diz uma cantora que um tempo foi crente: cada um por si, todos por nenhum. Cada um cuidando do seu. É uma igreja em verdadeira desarmonia. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, eles cantam, eles adoram ao Senhor, eles são gratos ao Senhor por tudo, e eles sujeitam-se uns aos outros por temor a Cristo Jesus. Esse último verso, verso 21, introduz um princípio essencial para a vida em comunidade. Princípio que torna ainda mais característico um crente cheio do Espírito Santo: a sujeição mútua no temor de Cristo. O verbo sujeitar implica uma submissão voluntária, motivada justamente por uma reverência a Cristo Jesus, que é um modelo supremo de humildade e serviço. Paulo não limita a sujeição a um grupo específico, mas apresenta um princípio universal para todos os crentes. Essa sujeição é motivada pelo temor a Cristo. A ideia dessa sujeição, a ideia de tratar os outros como superior e se colocar numa posição de humildade, se colocar numa posição de serviço, é olhar para o temor de Cristo Jesus, trazendo a ideia de respeitar tudo aquilo que foi pedido por Cristo Jesus, de obedecer a tudo que foi pedido por Cristo Jesus. Sujeitar uns aos outros por temor a Cristo Jesus, tratar o outro como superior, me colocar numa posição mais humilde, numa posição de serviço, em respeito e em obediência a tudo aquilo que Cristo Jesus falou sobre isso. Essa é a ideia, é obediência. Obediência. Paulo enfatiza o fato de que em reverência a Cristo, ou seja, com uma consciente consideração de sua vontade claramente revelada, cada membro do corpo deve voluntariamente reconhecer os direitos, necessidades e desejos dos outros. Assim, os crentes estarão aptos a manifestar aos olhos do mundo a sua unidade. As pessoas verão a unidade da igreja quando crentes sujeitam-se uns aos outros. As pessoas verão a comunhão e a união com Cristo Jesus, e Cristo será mais glorificado por meio da igreja, quando a igreja está em perfeita harmonia. Mas não somente em perfeita harmonia familiar, mas em perfeita harmonia, em obediência àquilo que as Escrituras nos ordenam. Somente dessa maneira, irmãos, Cristo será glorificado. Enquanto não tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, Cristo não será glorificado. Porque seremos insensatos, porque não viveremos segundo a vontade de Deus, e estaremos embriagados de nós mesmos. Há um contraste claro, então, para todos nós nesse texto que acabamos de ouvir. O apóstolo Paulo passa da lista de pecados e lista de características de pessoas que estão vazias do Espírito Santo, que são carnais, são embriagados de si mesmos, para uma vida de contraste, de uma vida libertina para uma vida de responsabilidade, de uma vida de carnalidade para uma vida sendo guiada pelo Espírito. Mas o apóstolo os exorta: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Por quê? A vida é curta, como eu falei na exposição. Nós não sabemos sobre o dia de amanhã. E francamente, nós temos vivido muito mal os nossos dias. Nós temos gerido muito ruim o nosso tempo.
Temos dividido muito mal o nosso tempo. Por isso Paulo está dizendo, tenham cuidado como vocês vivem, porque a vida é curta, porque os dias são maus, porque Deus nos deu uma mente para pensarmos, e nos deu instruções para nos guiar. Tenham cuidado, porque Deus tem um plano para vocês. Sejam sensatos. A ideia é: preste atenção, pois nessa vida nenhum dos que foram resgatados devem viver de maneira independente, mas viver uma vida regrada e obediente à vontade daquele que os chamou. A ideia é: não se embriaguem com vinho, não se embriaguem com o mundanismo, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Encher-vos, irmãos, não é uma proposta alternativa nas Escrituras. Esse encher-vos pelo Espírito Santo não é uma opção que o apóstolo Paulo está dando aos crentes que foram chamados em Cristo Jesus. Ser cheio do Espírito Santo aqui, irmãos, é obrigatório, não é opcional. Ser cheio do Espírito Santo é uma obrigação de todos os crentes. Paulo não está dando a opção, sei que vocês estão levando uma vida ralé aí de cristianismo, eu sei que vocês estão colocando os trapos antigos, e estão vivendo segundo a antiga maneira que vocês viviam. Deixa eu dar uma opção para vocês viverem melhor. Eu sugiro que vocês sejam cheios do Espírito. Eu sugiro que vocês busquem aí o Espírito Santo para viverem de uma maneira mais digna. Não é opcional, não é sugestivo, é obrigação. Sejam cheios do Espírito Santo, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Como ele disse no capítulo 4, verso 1, vivam da maneira digna da vocação da qual vocês receberam. Deixem para lá o velho homem, vivam agora de acordo com o novo homem, não guiados pela carne, mas guiados pelo Espírito, não embriagados com vinho, mas embriagados pelo Espírito. Conta-se que um diácono da Igreja Batista do Sul, nos Estados Unidos, procurou o pastor Billy Graham para falar-lhe acerca da necessidade de disciplinar um diácono por causa da sua embriaguez. O evangelista Billy Graham, veterano, perguntou se algum diácono da igreja já havia sido disciplinado por não ser cheio do Espírito Santo. E essa pergunta o surpreendeu. Porque nós temos a tendência de ver a transgressão apenas na embriaguez, e não na falta de plenitude no Espírito Santo. Parece que somos caçadores de pecado. Queremos pegar o irmão no seu ato, levá-lo ao gabinete, levar ao conselho, disciplinar e chegar à expulsão. Essa é uma igreja séria, essa é uma igreja saudável. Mas ninguém está preocupado com crentes que não andam cheios do Espírito Santo. Ninguém está preocupado com crentes que estão frios espiritualmente. Não ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, também é um pecado. Porque se é uma ordem, se é um imperativo, se é uma ordem do Senhor, todos os crentes devem ser cheios do Espírito Santo. E não ser cheio é pecado. Não ser cheio do Espírito Santo poderia levar crentes à disciplina. Caso não reconheçam seus pecados, não se arrependem, não abandonem, deveriam também ser expulsos. Porque não deveriam ser contados como crentes. Porque não querem relacionamento sério com o Senhor. Não querem compromisso com a igreja de Cristo. Não querem andar lado a lado com o Senhor. Então não deveriam também ser contados como crentes. Se houvéssemos mais denúncias de crentes que não andam no Espírito Santo, teríamos talvez uma igreja mais fortalecida. Porque não teríamos crentes preocupados com a sua individualidade, mas crentes preocupados com a coletividade da santidade. Crentes preocupados como poderiam acrescentar aquilo que lhes falta a fé, como disse Paulo aos Filipenses. Eu querer saber como o Everton está, a fim de acrescentar à sua vida aquilo que lhe falta a fé. É querer saber como a Andresa está, a fim de lhe acrescentar aquilo que lhe falta a fé.
E se eu percebo frieza, se eu percebo apatia, se eu percebo distanciamento, eu chego junto, me coloco em uma posição humilde de serviço e sirvo aquele que precisa ser cheio do Espírito Santo. E juntos vamos trilhando o caminho para sermos cheios do Espírito Santo. É assim que funciona, irmãos. O crente cheio do Espírito Santo não vive uma vida resmungando, reclamando da sorte, criando intriga, cheio de amargura, inveja e ressentimento. Sua comunicação é de deleite espiritual para a vida do irmão que está do lado. John Stott diz que o contexto aqui é o culto público. Alguns dos salmos que cantamos são na realidade não a adoração a Deus, mas sim a exortação mútua. Ele diz que um bom exemplo disso é Salmo 95:1. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilos a rocha da nossa salvação. Essa é a nossa comunhão na adoração, um convite recíproco ao louvor. O enchimento, irmãos, do Espírito Santo é o remédio de Deus para toda sorte de divisão na igreja do Senhor. A falta de comunhão na igreja é carnalidade e infantilidade espiritual, como está registrado em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. No culto público, o crente cheio do Espírito Santo edifica o irmão, sendo vida sendo bênção na vida do irmão. O cristão que vive sob a plenitude do Espírito adora a Deus com fervor e adora a Deus com alegria transbordante. Ele envolve completamente a sua mente, as suas emoções e a vontade no ato da adoração. Esse é o crente cheio do Espírito Santo. Um culto vibrante não é marcado por carnalidade nem por apatia, mas é marcado por um louvor vibrante, por uma adoração racional, sem emocionalismo, mas com a consciência cativa a tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo. A verdadeira adoração, irmãos, acontece em espírito e em verdade, sendo centrada em Cristo, repleta de alegria, reverência e vida. Como afirma novamente John Stott, ele diz: é certo que os cristãos cheios do Espírito carregam um cântico de júbilo em seus corações. E um culto repleto do Espírito torna-se uma celebração jubilosa dos grandes feitos de Deus. Juntos, todos nós celebramos o Deus que nos tirou do império das trevas e nos colocou no Egito. Imagine a canção da irmã de Moisés depois que atravessam o Mar Vermelho. Imaginam que aqueles cantavam quando atravessaram o Mar Vermelho, a gratidão nos seus corações, o livramento que o Senhor lhes deu. Viram a morte de perto e perceberam o livramento do Senhor, cantaram ao Senhor. A resposta é cântico de alegria, a resposta é adoração verdadeira, a resposta é um coração devoto ao Senhor e uma vida fervorosa diante de Deus. Não há outra resposta. Quando os crentes se reunirem, não devem entregar-se às festas desordenadas, mas devem edificar-se reciprocamente, falando uns aos outros por meio de canções cristãs, fazendo de coração para o louvor e honra do seu bendito Senhor. Devem fazer música com a voz, cantando, ou de qualquer outra maneira, seja vocal ou instrumental, fazendo melodias. Mas quando o crente se reúne, tem o objetivo de edificação. São nossas motivações, edificar o tempo todo, somar e não dividir, juntar e não individualizar. Eu acho que hoje, irmãos, é um bom dia para refletirmos sobre o nosso entusiasmo na adoração. Mas hoje também é um bom dia para refletirmos sobre a nossa coletividade como igreja. Enxergarmos quem somos e em que ponto estamos disso tudo. Do que é ser igreja. Do significado de ser cheios do Espírito Santo. Porque a falta de ação de tudo isso que está sendo exortado reflete uma coisa:
Estamos vazios do Espírito Santo. E se é isso mesmo, a exortação de Deus por meio do profeta Malaquias é melhor que fechem a porta do templo. Porque o Senhor disse: eu prefiro que vocês fechem a porta do templo do que me oferecerem um culto inútil, um culto vazio de significados, um culto sem a verdadeira adoração. É melhor que a igreja IPV seja fechada do que me apresentarem um culto vazio. Essa é a exortação do Senhor. E esse é o chamado à nossa responsabilidade, como igreja e como membros do mesmo corpo, que sente as mesmas dores, mas que também compartilha das mesmas alegrias. A nossa adoração, irmãos, deve ser encharcada de lembrança das obras de Deus em Cristo. Não há outra forma da igreja louvar a Deus. O pano de fundo de toda a nossa adoração está baseado no Salmo 103. Não se esqueça das obras de suas mãos. Esse é o pano de fundo da adoração. Não se esqueça das obras de suas mãos. Se um crente cheio do Espírito Santo adora ao Senhor verdadeiramente, adora em comunidade e entende qual é a sua relação com a igreja, um crente cheio do Espírito Santo também vive uma vida dando graças a Deus por tudo. Ele reconhece todos os benefícios do Senhor para a sua vida. Ele não espera coisas espetaculares acontecer para agradecer. Ele agradece a Deus pelo ordinário, pelo mínimo, pelo almoço, pelo pão de cada dia, pelo pão de cada dia que nos dá hoje. Ele agradece a Deus e é grato a Deus pelo sorriso dos nossos filhos, pela primeira fala, pelo primeiro passo, pelo primeiro dia na escola, pela saúde, pela restauração da saúde. O crente cheio do Espírito Santo está o tempo todo motivado a agradecer a Deus, não por coisas espetaculares, mas por coisas ordinárias do dia a dia que o Senhor nos concede como benefícios do seu povo. Gratidão. Gratidão. E quando se deve dar graça, o apóstolo disse que sempre, sem esperar tempos bons para isso acontecer, mas sempre. Porque se deve dar graça, Paulo diz que é por todas as coisas. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, irmãos, Paulo está encarcerado, Paulo está em cadeias, mas ele deu graças a Deus, porque ele era justamente capaz de sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas privações e nas suas frustrações. Repetidas vezes ao longo da prisão de Paulo, ele agradece ao Senhor e exorta aqueles para quem escreve que fossem também agradecidos. Não foi aos Filipenses que ele disse: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Gratidão. Paulo está preso e ver alegria, ele é grato a Deus. E nós fazemos isso, irmãos, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo, agradecemos por meio de Cristo Jesus. Então, irmãos, crentes cheios do Espírito Santo, eles têm uma adoração comunitária exemplar. Crentes cheios do Espírito Santo vivem a vida gratos a Deus, agradecendo de maneira contínua, do acordar ao dormir. E crentes cheios do Espírito Santo também são o tempo todo sujeitos uns aos outros. Em Cristo, devemos ser submissos uns aos outros. Um comentarista diz que o entusiasmo que o Espírito Santo inspira não deve ser expresso individualmente, mas em grande comunhão. Há mais interesse nas Escrituras em impulsionar a humildade coletiva do que a soberba individualizada. Eu já falei isso várias vezes no meu sermão. A expressão uns aos outros aparece no Novo Testamento mais de 60 vezes. E por que uns aos outros aparece tantas vezes no Novo Testamento? Que tanto interesse é esse da parte de Deus em revelar aqueles que escreveram a expressão uns aos outros?
consolar uns aos outros, encorajar uns aos outros, admoestar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, repreender uns aos outros, ajudar uns aos outros, sujeitar-se uns aos outros. Porque isso é ser igreja, irmãos. Porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Sujeitar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Crentes cheios do Espírito Santo estão o tempo todo planejando como cuidar uns dos outros. Crentes cheios do Espírito Santo estão planejando, criando estratégias e colocando na sua agenda como farão para cuidar uns dos outros. Crentes cheios do Espírito Santo não podem escutar uma situação que já quer aconselhar biblicamente. Crentes cheios do Espírito Santo não podem ver ninguém ferido na caminhada que já quer colocar curativos na sua ferida. Por quê? Porque somos membros do mesmo corpo. Sentimos as dores uns dos outros. E nos alegramos uns com os outros. Isso é ser igreja. É isso que pessoas cheias do Espírito Santo fazem. Vivem sujeitando-se ao desconforto em prol da edificação de outros. Vivem uns com os outros, tratando-os como superior a si mesmos, mas sempre prontas para servir, como se fosse servir ao próprio Cristo Jesus. Para concluir, o que é vital para a saúde do crente? O que é vital para a saúde do crente? Se eu perguntasse o que é vital para uma vida saudável, as nutricionistas de plantão me mandariam uma lista, com beterraba, brócolis, alface crespa, alface americano, cenoura ralada, frango grelhado, no azeite, não pode ser no óleo. O que é vital para uma vida saudável? Tudo isso. E o que é vital para uma espiritualidade saudável? Para termos uma vida cheia do Espírito Santo. Andar em sabedoria e redimir o nosso tempo. Submissão à vontade de Deus. Vivermos cheios do Espírito Santo. Vivermos a vida em prol da comunhão e adoração da igreja. E por último, sermos submissos uns aos outros, refletindo aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Essa é a receita prática do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, do 15 ao 21. O que é vital para a saúde do crente? Ser cheio do Espírito Santo. Talvez essa apatia que você esteja passando, essa frieza espiritual que não passa nunca, esse deserto, essa falta de vontade de orar, essa falta de vontade de ler as Escrituras, essa apatia com o culto público, seja resolvida, se você for cheio do Espírito Santo. Busquemos então ter essas características, para que a nossa comunidade, a nossa igreja, seja um grande coral, em grande harmonia, reverberando a canção da salvação que Cristo nos concedeu. Feche os olhos, curve sua cabeça e ore ao Senhor em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.